E hoje nós vamos então implementar um algoritmo, um programinha, utilizando aqui a linguagem de programação C, para resolver uma expressão matemática utilizando a notação pós-fixada, também conhecida como notação polonesa reversa. E o que é essa notação polonesa reversa ou notação pós-fixada? Quando nós escrevemos uma expressão matemática, nós estamos habituados com esta notação aqui, que é conhecida como notação infixa. Perceba, nós temos os operandos com a operação entre os operandos, então 51 mais 13 vezes 12. Na notação pós-fixada ou notação polonesa reversa, nós temos primeiro os operandos, depois as operações. Perceba, matematicamente falando, primeiro a gente tem que realizar essa multiplicação, certo? Então olha só, o 51, aparece o 51, depois o número 13, depois o número 12, e aí vem os sinais, as operações que serão realizadas. E aí nesse caso então vai ser realizada a multiplicação entre os dois últimos valores e depois vai ser realizada a soma entre o resultado dessa multiplicação com este valor final que tem aqui. Qualquer expressão pode ser reescrita utilizando a notação pós-fixada. Aqui eu tenho a solução dessas 4 expressões. Bom, apenas para citar um exemplo, as calculadoras da HP, muitos modelos utilizam a notação pós-fixada. Se você acessar o site da empresa e pesquisar por alguns modelos de calculadora, você vai ver que elas implementam uma pilha. Perceba que basicamente nós podemos interpretar isso aqui como uma pilha. Eu empilho o 51, eu empilho o 13, eu empilho o 12. Opa, o que eu encontrei agora não é um número, é um sinal, é um operador matemático. Então eu vou desempilhar os dois últimos valores da pilha e vou realizar essa operação. O resultado eu vou inserir na pilha novamente. Aí encontrei aqui outro sinal matemático. Eu novamente vou desempilhar dois valores da pilha e vou realizar essa operação matemática. Então a notação pós-fixada é uma forma muito eficiente de realizar cálculos matemáticos com auxílio aí de uma estrutura de dados do tipo pilha. E é isso que nós vamos fazer nesta aula, resolver estas expressões utilizando uma pilha e trabalhando com a notação pós-fixada. A nossa entrada continua sendo uma string. Perceba que essa nossa expressão aqui vai ser um vetor de caracteres. E aí no meio desse processo a gente vai ter que converter esses caracteres numéricos para realmente números, para então poder realizar as operações. E aí como nós vamos converter estes caracteres numéricos para números de fato, o que nós teremos aqui no nó da nossa pilha não vai ser um caractere. O código que eu tenho aqui é da aula anterior, e aí eu vou apenas alterar, para a gente ganhar tempo, eu vou apenas alterar esse código. Nós teremos aqui então, poderia ser um inteiro? Poderia, mas perceba que nós temos aqui a operação de divisão. E aí quando a gente faz a operação de divisão na linguagem C, utilizando dois números inteiros, o resultado vai ser inteiro, vai ser truncado, a gente perde a parte decimal. Então, para que isso não ocorra, nós teremos aqui números float. Eu vou chamar essa variável de valor. Pronto, então o nosso nó sofre apenas essa alteração. Nós temos uma variável do tipo float e um ponteiro próximo para uma estrutura deste mesmo tipo aqui. O nosso processo de empilhar, ele sofre uma única alteração. A nossa variável valor não vai ser mais do tipo caractere, agora vai ser do tipo float. Todo o restante se mantém igual. Nós vamos alocar um novo nó, nós vamos preencher esse nó, só que aqui não é mais caractere, novo, seta, valor, vai receber valor e eu vou trocar esse nome para não confundir. Vou colocar aqui num e vou colocar aqui num. Então, novo seta valor vai receber um número que eu vou passar como parâmetro, novo ponto próximo vai receber a pilha, retornamos o novo, então não tem mais nenhuma alteração. Esta função é a função que vai empilhar um novo nó na nossa pilha. Se porventura você caiu de paraquedas aqui e essa é a sua primeira aula sobre pilha, eu recomendo fortemente que você volte ao início da playlist sobre a estrutura de dados pilha, ok? Eu vou deixar aqui nos cards o link para a playlist sobre pilha. Uma vez então que eu alterei a função empilhar, a função desempilhar, perceba, não vai sofrer nenhuma alteração. Eu tenho um nó a ser removido, eu vou pegar o ponteiro para esse nó e vou retornar esse ponteiro. Se não tiver ninguém na nossa pilha, o ponteiro vai ser nulo, então permanece exatamente igual. Grandes alterações serão feitas agora aqui dentro. Inclusive, olha o que eu vou fazer. Eu vou apagar todo esse trecho aqui. Pronto. Vamos começar aqui pelo retorno. Aqui nós teremos uma função que vai retornar um float. Eu não quero calcular o resultado de uma expressão matemática, então nós teremos aqui o retorno dessa expressão. Eu vou chamar essa nossa função de resolver expressão. Continuamos recebendo aqui um vetor de caracteres, que vai ser a nossa expressão. Isso
aqui é do exercício anterior, então não será necessário aqui. E agora, aqui dentro, a gente vai começar a trabalhar para resolver essa nossa expressão. Para ajudar no nosso desenvolvimento aqui, eu vou copiar uma dessas expressões, Ctrl C, e vou deixar ela aqui no cantinho, que ela vai servir de base para a gente desenvolver a nossa lógica. Perceba que, olha só, nós temos aqui um número, lembre-se sempre que isso aqui é uma string. Quando a gente chegar lá no main, a gente vai declarar um vetor de caracteres dessa forma aqui, olha. Então, perceba, nós temos aqui um número, um espaço, outro número, um espaço, outro número, um espaço, um sinal matemático, outro espaço. Então perceba que o caractere que separa todos os outros caracteres que a gente precisa descobrir é o caractere espaço. Então, ao invés da gente ficar reinventando a roda, é muito interessante a gente utilizar os nossos conhecimentos, tudo que a gente viu ao longo do nosso curso de programação C. As bibliotecas padrão da linguagem C já possuem uma função muito interessante para quebrar, para dividir uma string baseado em uma lista de caracteres ou em algum caractere específico. Por exemplo, o espaço. Eu posso utilizar essa função para dividir essa minha string aqui toda vez que encontrar um espaço. Então perceba que eu consigo obter exatamente os caracteres que representam o primeiro número, os caracteres que representam o segundo número, o caractere que representa a operação matemática. Então, ao invés de refazer esse trabalho, ao invés de reinventar a roda, vamos utilizar essa função. Se você não viu a aula onde a gente utiliza essa função, strtalk, eu vou deixar aqui nos cards. Confere lá direitinho como que funciona essa função. Antes disso, eu vou incluir aqui a nossa biblioteca string.h. Include string.h. A função que a gente vai utilizar está dentro dessa biblioteca string, ok? Voltando aqui para o nosso código, nós precisaremos aqui de um ponteiro do tipo char. Então, char asterisco pt, eu vou criando as variáveis conforme a gente for precisando, ok? Então, pt vai receber, e aqui então eu vou utilizar a nossa função strtalk. E aqui dentro, o que ela recebe como parâmetro? Essa função recebe basicamente dois parâmetros. O primeiro é qual a string que eu quero quebrar, que eu quero dividir. É essa string aqui. Então, string x. O segundo é, eu quero dividir essa string quando eu encontrar qual caractere. Então, eu preciso fornecer aqui uma lista de caracteres. Eu quero dividir toda vez que eu encontrar uma vírgula, um tracinho, um parênteses. Mas neste caso, eu quero dividir essa string toda vez que eu encontrar um espaço. Então, eu vou pressionar a barra de espaço uma vez aqui dentro. Agora, nós teremos aqui uma repetição enquanto pt, ou seja, enquanto este ponteiro for diferente de nulo, eu já vou colocar aqui a segunda parte para essa função funcionar direitinho. pt recebe, e aí a gente precisa novamente chamar a função aqui, strtalk, só que aqui agora eu vou colocar nulo e novamente qual é a sequência que eu quero utilizar para dividir a minha string. Agora, olha só, aqui dentro, quando a gente receber, por exemplo, essa string, esse meu ponteiro estará apontando na primeira vez exatamente para o elemento 51, na segunda vez para o elemento 13, na terceira vez para o elemento 12, na quarta vez para o elemento asterisco, e assim sucessivamente, até atingir o resultado nulo. Nulo significa que a nossa string terminou. Agora que nós temos acesso a cada elemento da nossa string, eu preciso aqui fazer um teste. Eu vou colocar aqui um if, e aí o que eu quero descobrir? Eu quero descobrir se este caractere aqui é uma operação matemática. Então, pt na posição 0, perceba que pt é um ponteiro. Então, nessa situação aqui, olha, pt vai ter dois elementos. pt pode ser um vetor de caracteres, mas neste caso ele vai ter uma única posição, mas ele continua sendo interpretado como uma string, um vetor de caracteres. Por isso que eu estou colocando aqui o par de colchetes com o elemento 0. Eu quero acessar exatamente o primeiro elemento apontado por esse ponteiro. E aí eu quero fazer o que com esse elemento? Eu quero descobrir se é o sinal de mais ou pt na posição 0, se é o sinal de subtração, ou pt na posição 0, se é igual ao sinal de divisão, ou pt na posição 0, se é igual ao sinal de multiplicação. E aí eu vou abrir aqui um par de chaves, perceba, eu estou verificando se o elemento que nós temos aqui é uma operação matemática. Se for uma operação matemática, por exemplo, imagine que é esse cara aqui. O que a gente tem que fazer para resolver uma expressão em notação pós-fixada? Se eu encontrei a expressão, eu preciso desempilhar dois elementos da nossa pilha e realizar essa operação com esses dois elementos. Então, olha só, nós precisaremos aqui de dois ponteiros para dois nós, dois elementos que a gente vai remover, desempilhar da nossa pilha. Vamos então criar aqui dois ponteiros que eu vou chamar de N1 e N2, ok? Opa, faltou o asterisco. Todos dois são ponteiros. Agora, olha só, N1 vai receber desempilhar. Percebeu? Não criei a nossa pilha ainda. Então, vamos criar a nossa pilha aqui. Ponteiro
inteiro para pilha e a nossa pilha inicia com null. Aqui abaixo nós vamos colocar o else para inserir na nossa pilha, ok? Então eu vou passar aqui para o desempilhar o endereço da nossa pilha. Agora vamos fazer o mesmo para N2. N2 vai receber desempilhar passando o endereço da nossa pilha. Eu já tenho agora os dois nós que eu desempilhei da nossa pilha. Eu preciso agora realizar a operação. Então vamos criar aqui uma variável do tipo float chamada num, e aí essa variável num vai receber o resultado dessa operação. Porém, perceba o seguinte, eu vou precisar de uma estrutura ou de if else ou de switch case para novamente verificar qual é o sinal que eu tenho para então decidir qual operação que eu faço. Então, novamente, vamos separar os problemas. Perceba que esse é outro problema. Este é um problema menor dentro do nosso problema maior, resolver a expressão. Então eu vou criar uma função que vai receber dois elementos e vai receber um caractere. E lá dentro eu vou verificar qual caractere é esse e vou decidir qual a operação que eu faço. Eu vou criar então essa função aqui em cima. Como a gente vai realizar uma operação matemática com dois números do tipo float, o retorno também vai ser float. Eu vou chamar essa função de operação, e aí essa operação vai receber um inteiro A, outro inteiro B, e vai receber um caractere X, que é a nossa operação. E aí aqui dentro, basicamente o que nós teremos aqui? Nós teremos um switch case. Em cima de qual variável? Em cima desse nosso caractere aqui, olha. Em cima do nosso X, que é a nossa operação. Vamos então colocar aqui os nossos 4 cases. O primeiro case é o sinal de mais? Se for, vou colocar aqui o nosso break. Nosso segundo case, o sinal de menos, 2 pontos, break. O nosso terceiro case, o sinal de divisão, 2 pontos, break. E o nosso último case, o sinal de multiplicação. Também vou colocar aqui o break. E por fim, eu vou colocar aqui também o default. Provavelmente não vai acontecer, mas caso aconteça de chegar aqui um caractere diferente, talvez a nossa expressão esteja mal formada. Se chegar um caractere diferente, então, nós vamos colocar aqui algo do tipo return 0.0. Lembrando que é float, então vamos retornar 0.0 se não for nenhum destes caracteres. Se o x que chegou aqui foi exatamente o sinal de mais, nós vamos ter aqui um return A mais B. Perceba, eu estou calculando a soma e retornando o resultado. E se for uma subtração? Return A menos B. A mesma coisa se for uma divisão, return A dividido por B, e na multiplicação, return A multiplicado por B. E aí, muita atenção aqui a um detalhe, olha, por que eu escolhi utilizar o float? Nesta operação aqui, por padrão, se A e B for do tipo inteiro, o resultado da nossa divisão vai ser inteiro, ok? A parte fracionária será desconsiderada. E aí perceba que eu coloquei erroneamente int aqui, não é int, é float, tanto A quanto B. Pronto. Então eu recebo dois números do tipo float, recebo a operação, e aí, baseado na operação, eu realizo a operação matemática e retorno o resultado. Pronto, agora que nós temos a função operação, olha só, eu vou voltar aqui, num vai receber o retorno da nossa função operação. Quem é o primeiro elemento? Lembra que nós temos dois nós aqui? Eu vou cometer um erro aqui, mas de propósito, ok? Mais à frente a gente vai corrigir isso. Quem é o primeiro número que eu vou enviar? O nosso nó N1 seta valor. O segundo, o nosso nó N2 seta valor. E quem é a nossa operação? É o nosso ponteiro na posição 0. PT na posição 0. Do jeito que eu fiz aqui, vai funcionar? Vai funcionar, mas não vai funcionar para todas as situações. E aí, para facilitar a compreensão da alteração que a gente vai fazer depois, eu vou deixar esse erro acontecer e na hora que a gente for testar, a gente vai testar para este exemplo aqui. E aí, daquela forma como nós fizemos, para este exemplo aqui, o resultado vai estar errado, ok? Mas já já a gente altera isso. Agora, olha só, nós temos aqui o resultado de uma operação. A gente precisa colocar esse resultado de volta na nossa pilha, porque se tiver mais operações para serem realizadas, esse resultado precisa estar lá. Então, vamos empilhar ele. A nossa pilha recebe o retorno de empilhar, passando aqui a nossa pilha e passando o elemento que a gente quer empilhar. Feito isso, não esqueça de liberar a memória, ok? Nós temos aqui dois nós que a gente não precisa mais. Então, free para N1 e free para N2. Pronto, liberamos os dois nós. O que nós tínhamos para fazer dentro desse if, nós já fizemos. Então, toda vez que a gente encontrar um sinal matemático, é isso aqui que nós vamos fazer. Agora, e quando nós não encontrarmos um sinal matemático? Aí nós vamos trabalhar agora aqui no else. Quando a gente não encontrar um sinal matemático, significa, perceba, eu estou utilizando a função strtoc para dividir, para quebrar a minha string toda vez que encontrar um
espaço. Se eu não tenho aqui um sinal matemático, significa que eu vou ter algo desse tipo aqui, olha. Um caractere ou 2 caracteres que representam o número 51, mais 2 caracteres que representam o número 13, mais 2 caracteres que representam o número 12. A primeira coisa que a gente precisa fazer então é converter esse texto, esses caracteres, para número. Eu já tenho aqui um valor, uma variável num. Então, olha só, essa variável num vai receber, e aí a gente pode utilizar aqui a nossa função strtol. Essa função aqui, ela está inclusa aqui no nosso cabeçalho stdlib.h. Então você não precisa se preocupar em incluir nenhum cabeçalho a mais aqui, ok? Agora, muita atenção aqui na forma como essa função funciona. Olha só, essa função, ela recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é qual a string que contém um número que eu quero converter. Ou seja, onde está um número que eu quero converter? Está na nossa string pt. O segundo parâmetro é, essa string aqui, ela pode ter mais texto. Por exemplo, essa string aqui seria válida, olha, 58 anos. Ao receber uma string desse tipo, ela precisa começar com um número. Se eu tivesse aqui ano 2000, por exemplo, algo desse tipo aqui, não vai funcionar. Então, porque ela começa com texto. Mas, neste caso aqui, então imagine que nós tivéssemos essa string, 58 anos, onde 5 é o nosso primeiro caractere. Essa função, ela vai retornar para a gente o 58. E aí, ela aceita aqui um ponteiro para caractere, para colocar o restante da string. Então, o número 58 seria retornado para essa variável e o restante da nossa string seria salvo nesta segunda variável que a gente informaria aqui o ponteiro. Eu não vou utilizar essa segunda variável, porque, como nós estamos aqui dividindo por espaços, não tem mais texto sobrando, ok? Então, neste caso, o que a gente faz aqui? A gente coloca o parâmetro null. O null diz para a função desconsiderar qualquer outro texto diferente de número. E tem um terceiro parâmetro. O terceiro parâmetro é a base numérica que a gente quer trabalhar. Então eu quero pegar o número que tem nessa região e converter para o sistema decimal. Esse número será retornado para essa nossa variável. Na sequência, olha só, imagine que seja o 51. Eu tenho aqui o número 51. O que eu preciso fazer com ele? É empilhar. Então, a nossa pilha vai receber o retorno da nossa função empilhar, passando como parâmetro a nossa pilha e o num, que é o número que nós queremos empilhar. Pronto, nós praticamente resolvemos o problema. O que está faltando aqui agora? Perceba, nós temos que retornar o resultado, concorda? Na última vez que isso aqui foi executado, o que vai acontecer? Nós teremos 2 números na nossa pilha e uma operação. Por exemplo, imagine que nós tenhamos esse texto aqui. Vai ser feito essa multiplicação e aí isso tudo aqui vai sumir da pilha. Nós teremos, por exemplo, eu vou colocar aqui um x como resultado. E aí a última operação é uma soma. Esses 2 números serão removidos e nós teremos na nossa pilha um y, que é o resultado da nossa soma. Aqui então a gente precisa remover esse y, que vai ser o último nó da nossa pilha, e retornar o resultado. Ele é o resultado da nossa expressão. Então vamos fazer isso aqui, olha. Num vai receber e aí eu quero então o retorno de desempilhar, passando o endereço da nossa pilha. Como nós temos aqui 2 nós auxiliares, N1 e N2, a gente pode utilizar qualquer um deles. Eu vou utilizar N1, então N1 vai receber o retorno da nossa função desempilhar, passando o endereço da nossa pilha. Feito isso, olha só, N1 é um nó. Eu quero pegar um número que está ali dentro. Então a nossa variável num vai receber N1 seta valor. Feito isso, vamos liberar N1, eu não preciso mais dele, e agora returne o nosso num, que possui o resultado da nossa expressão. Feito isso, o que a gente precisa fazer? Apenas chamar a nossa função aqui dentro do main. Eu vou trocar esse nome para esp de expressão, eu vou colocar aqui um printf, e aí eu vou colocar o texto aqui, resultado de, vou imprimir aqui a expressão, 2 pontos, vou imprimir um número do tipo real, e vou saltar uma linha. De onde virá a nossa expressão? Do nosso vetor esp. De onde virá o resultado da nossa expressão? Da nossa função resolver expressão. Então eu vou chamar aqui resolver expressão passando a nossa string. Agora eu preciso alterar isso aqui. Nós temos aqui um texto, né? Vamos então copiar aqui a nossa primeira expressão, Ctrl C. Perceba que o resultado é 207. Eu vou colocar aqui na nossa string. Opa, não é para remover as aspas duplas. Eu vou habilitar aqui o log. Se tiver algum problema, aparece a mensagem aqui. Eu vou compilar e executar o meu programa. E aí temos aqui o resultado 207, que condiz com o resultado que nós temos aqui, 207. Porém, eu disse que tinha um problema, certo? Aqui nessa nossa função, vamos ver esse problema agora. Olha só, vamos pegar essa segunda expressão, Ctrl C. Perceba que o resultado dessa expressão tem que ser 0,25. Basta fazer essa expressão aqui, que fica mais fácil para nós humanos entendermos, e aí perceba, será somado 3 mais 2, depois multiplicado com 5, então 3 mais 2, 5, 5 vezes 5, 25, 25 dividido por 4 vai dar
dá 6,25, 6,25 menos 6 dá 0,25. Vamos então testar para ver qual vai ser o resultado. Eu vou trocar, vou substituir a nossa expressão aqui, pronto, e vou executar. Eu vou colocar ela aqui, a gente vai precisar dela aqui para entender o que está acontecendo. Eu vou compilar e executar novamente o meu programa, e aí, olha o que nós temos aqui, 5,84. De onde saiu esse valor? O que aconteceu aqui? E aí, por que eu já não fiz a versão correta aqui? Para mostrar para vocês como que alguns problemas podem ser difíceis de ser solucionado, especialmente quando você tem pouca experiência, pouca prática na programação. O que ocorre aqui é um erro lógico. Em algum momento aqui eu cometi um erro lógico, eu troquei a ordem de alguma operação que, para nossa divisão, a operação está sendo errada. Olha só, 3 mais 2, 5. 5 vezes 5, 25. Nós temos 25 dividido por 4, certo? Como que eu cheguei à conclusão que é a nossa divisão que está errada? Numa situação dessa, esses erros são os erros mais difíceis de serem encontrados, porque o programa funciona, roda sem nenhum problema, finaliza sem nenhum problema, mas a resposta final está errada. Como que você descobre isso? Bom, nós da computação não temos bola de cristal. O que você tem que fazer é, enche o seu programa de printf, vai colocando printf após cada operação, coloca printf para ver os números que foram desempilhados. Então o printf é excelente para você debugar o seu programa. Mas para adiantar, o problema está aqui nesta operação. Então olha só, eu vou vir aqui no dividir, perceba, eu estou dividindo n1 por n2. Aparentemente a gente pensa assim, nós estamos dividindo o 25 por 4, certo? Será que é isso? Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou colocar aqui um printf, e aí eu vou colocar aqui a, 2 pontos, %f, tabulação, b, 2 pontos, %f, e vou saltar uma linha. O que eu estou fazendo aqui? Eu só quero imprimir os valores das variáveis a e b. Eu quero realmente me certificar de que eu estou dividindo o 25 por 4. Será que realmente é isso que vai acontecer? Vamos ver. Eu vou executar, eu vou compilar e executar novamente o meu programa. E aí, olha só, a, 4, b, 25. Na verdade, a gente está dividindo 4 por 25. E é por isso que o nosso resultado final está completamente errado. Tá, mas espera aí, como que chegou 4 e 25 aqui? Bom, vamos avaliar o que está acontecendo aqui. Olha só, é essa expressão aqui que nós temos. O 5 foi empilhado, o 3 foi empilhado, o 2 foi empilhado. Opa, temos aqui uma operação matemática. Então, eu vou inclusive colocar aqui na frente. Pilha, 2 pontos. Então, empilhamos o 5, empilhamos o 3, empilhamos o 2. Opa, encontramos agora uma operação matemática, um mais. O mais será feito com quais valores? Os dois valores do topo. Como é uma operação de soma, 3 mais 2 ou 2 mais 3 não faz diferença, certo? Então, olha só, a gente vai remover os dois elementos. Quem é o N1? É o 2. Perceba, o 2 é o nosso topo. Quem é N2? É o 3. Então, nós vamos remover os dois elementos. 3 mais 2 dá 5. E vamos empilhar o resultado. Temos aqui o 5. Na sequência, opa, veio uma multiplicação. Então, quais elementos serão utilizados na multiplicação? Os dois últimos elementos da pilha. Vamos remover o N1. É o 5, que é o topo. O N2 é o 5, que está abaixo do topo. 5 vezes 5 dá 25. E inserimos o 25. Na sequência, opa, é um número, não é uma operação matemática. Então, inserimos o elemento 4 na nossa pilha. Aí, opa, agora nós temos uma operação matemática, divisão. Quem é que vai fazer parte da divisão? Os dois elementos do nosso topo, olha só. Quem vai ser N1? O 4, olha só. N1 recebe o topo da pilha, eu estou desempilhando. E N2 vai receber o próximo, que é o 25. Então, quando eu envio para a nossa função operação, N1 seta valor é o 4 e N2 seta valor é o 25. É aqui que está ocorrendo a inversão dos valores. A gente pode trocar as variáveis aqui ou a gente pode simplesmente trocar a ordem que a gente está enviando aqui. Primeiro N2, depois N1. Ao fazer isso aqui, o nosso resultado agora tem que ser 0,25. Eu vou tirar esse printf daqui, vou compilar e executar o meu programa, 0,25, e por algum motivo a nossa expressão não apareceu. E provavelmente é porque eu estou quebrando a minha string aqui. Vamos copiar esse printf, Ctrl C, vamos colar ele aqui em cima e vamos imprimir a nossa string aqui. Pronto, resultado de S, vou colocar uma tabulação, Ctrl+T, e aqui então nós vamos imprimir apenas o resultado. %f, vamos saltar uma linha, que é o resultado da nossa expressão. Eu vou compilar e executar novamente. Pronto, resultado de, temos aqui a nossa expressão e aqui temos o resultado 0,25. Agora vai funcionar então para qualquer um destes exemplos. Vamos pegar aqui este último exemplo, vou alterar aqui a nossa string, vou colar aqui, Ctrl V, ao executar nós precisamos receber como resultado 535. Ok, 535, perceba que coincide. Agora, um detalhe extremamente importante, essa expressão ela pode ser lida do teclado, então nós estamos assumindo que essa expressão ela está limpa, é uma expressão coerente, não tem nenhum dígito estranho, não tem vírgula, não tem parênteses, até porque não tem necessidade.
necessidade. Nesta notação pós-fixa, perceba, não há necessidade de parênteses, colchete, porque a operação é realizada sempre com os dois valores anteriores. Tenha certeza de que a expressão que você deseja resolver não possui nenhum caractere estranho, ok? Nenhum caractere que não seja número, que não seja espaço e que não seja uma operação matemática. Qualquer outro caractere aqui vai causar problema, então você precisaria fazer primeiro uma função para limpar a sua expressão, ok? E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Essa é a melhor forma que você tem de retribuir todo esse conteúdo que eu estou postando aqui no canal. Se ficou dúvida, posta aí nos comentários. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.